TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça. Nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Abençoado com todas as bênçãos espirituais, aqui estou eu de novo convosco para conduzir o amado a outra glória, ao conhecimento que garante lidar bem com o seu espírito e lidar bem com o seu corpo. São os dois lugares para onde dirigimos a graça, lugares específicos onde a graça atua no nosso espírito, e depois no nosso corpo físico para o levar em cativeiro à obediência de Jesus Cristo. Bem, o tema de hoje é um tema muito interessante e diz que é a sabedoria oculta. Às vezes eu brinco dizendo este é o verdadeiro ocultismo, porque é meio surpreendente para as pessoas, elas têm medo. Não, mas esta sabedoria estava escondida. Até 1973, embora Paulo o tenha escrito, ainda estava escondido da compreensão da humanidade e mesmo dos eleitos. O mundo estava a dar murros no ar, até 1973, quando aqueles dois anjos se manifestaram e revelaram o propósito de Jesus Cristo, homem, em José Luiz. E essa sabedoria começou a revelar-se pouco a pouco, porque eu ainda não a conhecia. Não, a mente de Cristo foi despertada em mim para explicar esta sabedoria que escrevi aqui. Esta sabedoria oculta é o evangelho da incircuncisão. É por isso que este evangelho não foi falado. O evangelho dos apóstolos foi falado da circuncisão que expirou quando Cristo morreu. E depois começou a da incircuncisão com o apóstolo Paulo, porque mesmo Cristo ressuscitado e Paulo ainda não tinha aparecido, na conversão de Paulo começa essa sabedoria quando ele teve vários encontros, quando subiu ao terceiro céu, quando Cristo lhe apareceu de diferentes formas e várias vezes depois disso e lhe foi revelando. Por isso é que Jesus de Nazaré disse: esta informação, quando nos dias da sua carne andava com os apóstolos, disse: esta informação não a leveis aos gentios, porque esse era o evangelho da circuncisão. Mais tarde, como eu disse antes, foi revelado ao apóstolo Paulo, que o escreveu em 14 epístolas. E lá foram capturados, mas era um alicerce, como quando se começa um edifício e se deixa de trabalhar nele. Há o alicerce, há as varas para levantar o edifício, mas se o abandonamos, não o podemos fazer. A erva daninha, o mal olhado, o olho pequeno, a anca pequena, cobrem-na e parece que não há nada ali, o que se vê são ruínas. Pois assim foi o evangelho da incircuncisão. Deitado numa esquina, os teólogos durante 2000 anos não conseguiram compreender, mas no ano 73, no tempo determinado pelo Pai, assim ele disse a Daniel: Daniel, sela estas palavras, e para o tempo do fim, quando o conhecimento aumentar, então abrirei os selos, pois os selos começaram a ser abertos no ano 1973. Pois bem, o apóstolo diz-nos que nesse evangelho, vejamos Romanos 1,17, bem, não lemos o versículo principal, vamos ler primeiro 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Diz: mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta que Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória, para que nos gloriássemos. Foi predestinado para os predestinados. Vós sois predestinados e fostes predestinados com a informação que é o mistério que estava escondido, que agora tendes aqui para crescer na graça, única e exclusivamente para crescer na graça.
Fora deste ministério não há, porque este ministério traz uma cobertura, não há duas coberturas, é uma só. E se estiveres neste ministério, é aí que o mistério é revelado. Bem, e este mistério tem propósitos tremendos. Vamos ler agora também Romanos 1,17, porque antes o poder de Deus estava em sinais como curas, prodígios. Eles impunham as mãos sobre as pessoas, mas quando Cristo morreu, esse poder mudou e tornou-se um poder de informação, uma sabedoria, não um sinal, uma sabedoria escondida para nossa glória. E é aí que o crente tem de se esforçar para conhecer essa sabedoria, porque vamos falar sobre como aplicar essa sabedoria. Diz Romanos 1,17, vamos ler rapidamente aqui, diz que lamento, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, isto é, de quem já crê. Agora vejam o que é importante. O sistema de hoje pensa que está a pregar o evangelho, porque aí se diz que o evangelho é poder. Mas este não é o evangelho que eles pregam. Eles pregam o da circuncisão. O evangelho do poder é o da sabedoria oculta, o da incircuncisão, quando Cristo nos dias da sua carne mencionou, e este evangelho será pregado, não era o da circuncisão, embora ele tivesse razão. O que foi pregado era o da circuncisão, mas o que ele pretendia comunicar, a única coisa que o codificava, era o da incircuncisão. Para o poderoso propósito falaremos em breve sobre este assunto. Bem, então, diz comigo o poder de Deus. Está no evangelho da incircuncisão, e o nosso ministério prega o evangelho da incircuncisão. Portanto, o nosso ministério, um ministério de poder. Por quê? Porque prega o evangelho da incircuncisão. Agora então, esta sabedoria esteve escondida durante quase 2000 anos. Como eu disse antes, e até ao 73º que se manifestou em mim. É por isso que quando Paulo foi questionado lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, quando lhe perguntaram por que o seu evangelho estava escondido, porque os apóstolos se opunham tanto a ele com um falso evangelho e o povo acreditava neles. Se o verdadeiro evangelho era o evangelho da incircuncisão, porque Paulo foi preso e morto, esse evangelho não foi desenvolvido, todos o abandonaram. Então isso traz algumas questões para aqueles tempos. Mas o apóstolo, quando lhe fizeram essas perguntas, lá em 1 Coríntios, aos Coríntios, desculpe-me, capítulo 4, versículo 5, ele diz: portanto, não julgueis nada antes do tempo. Há um tempo, mas não antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também esclarecerá as coisas ocultas das trevas e manifestará as intenções dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. Então diz aqui, isto é um código, isto é codificado, não julgueis nada antes do tempo, até que o Senhor venha, que quando o evangelho da incircuncisão seria conhecido, não seria nenhum pregador, não seria nenhum pastor, não seria nenhum evangelista. O único que iria trazer esse evangelho, que iria descobrir tudo e desvendar as intenções dos corações e manifestar tudo o que estava escondido nas trevas, era o Senhor, através desse evangelho. É por isso que sou o homem Jesus Cristo, e são estas as provas que me acompanham. A prova para saber se eu sou Jesus Cristo homem é se estás a ouvir o evangelho da incircuncisão e se te estão a esclarecer todas as coisas, a maldade dos apóstolos, a maldade do Vaticano, a maldade do sistema protestante, a desunião, o rastro de doutrinas que eles têm, doutrinas diversas que diferem todas. O único ministério em todo o mundo que prega o mesmo, canta o mesmo, é o ministério internacional, crescendo na graça em todo o mundo. Bem, nós seguiremos, porque ainda não chegamos ao objetivo total da mensagem de hoje. Para durante
Durante esse silêncio, esse túnel profético de 2000 anos, a humanidade ficou órfã. Era um bom órfão e Jesus de Nazaré disse o bem: não te deixarei órfão, voltarei para ti. Embora tenha dito que não o voltariam a ver, mas disse que voltaria para vós num outro véu, no véu de Jesus, mas prometeu: não vos deixarei órfãos. Eu irei ter convosco. E hoje essa escritura se cumpre diante de todo o ministério mundial de crescer na graça. Eu vou voltar porque aqui estamos, já estamos com a informação. Já estamos te tirando do orfanato que você vivia antes, não mais. Você já está transferido para o reino do seu Filho amado, que é onde cada um de nós está. Agora, durante aquela ausência, naquele orfanato, na sabedoria humana se manifestou, porque a sabedoria oculta não estava lá. Mas naquele orfanato, na sabedoria humana se manifestou, porque a sabedoria oculta não estava lá. Havia a sabedoria do homem, e havia a conduta humana, o conforto para preencher esse vazio que o homem carrega. Os seres humanos desenvolveram muitos, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, a força de vontade, diferentes programas de reabilitação, aconselhamento matrimonial, aconselhamento pessoal, para aliviar a dor, para aliviar o estado de orfandade em que o ser humano se encontra. Mas como vemos, isso não funciona. Eu não trabalho porque olhem para o caos social no mundo inteiro, a corrupção nos governos, a corrupção em toda a sociedade, a corrupção em todas as empresas, a corrupção em todos os programas governamentais, a corrupção no mundo da droga, a corrupção é na religião, que se há corrupção, é lá que tudo começou, é lá o culpado. Roma é a culpada por trazer esse mistério da iniquidade, onde perseguiram, como se Cristo não tivesse feito nada pelo pecado, como se Cristo tivesse morrido e deixado o pecado. O que ele fez foi tirar-te 2 ou 3 pequenos pecados, mas tinhas de continuar no confessionário, tinhas de continuar a ir à frente para rezar e fazer penitência, como se Cristo não tivesse feito nada. Bem, e assim o mundo ficou órfão. Todos nós éramos assim, até que essa sabedoria não se manifestou em mim. Eu também era órfão. No sistema protestante, primeiro fui católico desde criança, por causa dos meus parentes, e depois entrei no protestantismo e pensei que era uma glória, e aí está, pior, aí a situação é um monte de mentiras, um monte de humanismo em vez de evangelho. Então, lá o mundo estava a dar golpes no ar, como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27 de referência, que nesta corrida Paulo não dá golpes no ar, mas bate no seu corpo. Mas o mundo estava a dar murros no ar, não sabiam como atingir o seu corpo. Os monges católicos batiam-lhe com tijolos, com arame farpado, com seixos nos sapatos, com penitência, mas não é assim que se bate no corpo. É com a sabedoria oculta que vais bater no teu corpo para ter vitória em todas as áreas da sua vida. Bem, então, esse tumulto mundial pela ausência deste conhecimento, vamos ler a segunda carta a Timóteo para verem o tumulto que se manifestou. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Vejam como diz. Ficai também a saber que nos últimos dias, na ausência da sabedoria oculta, tempos perigosos virão, pois haverá homens e mulheres amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, odiadores do bem, traidores, impetuosos, infiéis, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, que terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Estes evitam
aparência de piedade. Vejo que um monge desses católicos, vejam como se tornam clericais e como são respeitados nos aeroportos, onde quer que vão, com a sua grande cruz, aparência de piedade. Esses pastores que adoram fazer orações bonitas nas esquinas e nos templos, aparência de piedade, mas negam o poder da mesma. Os católicos, quantos abusos de crianças, quantos abusos de mulheres, quantos abusos, milhões e milhões e milhões, em todos os países. Se virem um sacerdote católico, não lhe chamem sacerdotes, chamem-lhe sacerdotas, porque há um potencial homossexual, um potencial violador, está na esquina da vossa cidade. Esse é o perigo, esse é o ópio do povo, quando parece, tem, olha, aparência, como diz o versículo 5. Repetimos, que terá aparência de piedade, mas negará a eficácia da mesma. É por isso que é necessário a sabedoria oculta. A sabedoria oculta está predestinada para um objetivo em que estamos prestes a entrar plenamente neste momento. Que a sabedoria oculta nos liberta. Olha, eu também estava naquele tumulto, clamava por ajuda, procurei por todo o lado, rezando, jejuei uma vez, jejuei 14 dias e disse, uau, agora cheguei à santidade. E que pena descobrir que no dia seguinte ainda estava a seguir o José Luiz, e pior ainda porque deixei o cão sem comer durante 14 dias. Por isso agora tinha de me recompensar a mim próprio. Quando ele chegou no dia seguinte, tomei como dizemos em Porto Rico, uma bebedeira, quase morri porque deixei o meu corpo à procura de santidade, queria fazer o bem. Como você, aqueles que estão a sofrer neste momento, aqueles que estão a passar por momentos difíceis nas suas vidas, estão à procura de ajuda, ainda no ministério já iluminado, e depois a procura de ajuda e a procura de um novo amor, a procura de alguém que nos ame, e entramos no Facebook, no MySpace, e entramos no Twitter, e depois fica pior, porque depois começa-se a escrever, fica-se viciado, e depois não. Se for uma mulher, ela não cozinha, não cuida da casa porque está viciada, e se for um homem, bem, imaginem se ele fica em casa o dia todo e não faz nada. É uma bênção se o usarem para o ministério, para a palavra correr, mas se caírem na armadilha dos apetites carnais que ainda estão convosco, lembrem-se que este é um corpo corrompido segundo desejos enganosos. Entram lá, descobrem a vossa vida, descobrem tudo o que estão a fazer lá dentro. Ontem houve um programa de 7 pessoas lá em África que estavam a falar contra o chefe. Votaram neles quando voltaram porque se estavam a queixar do chefe. E isso não é nada, se formos votados para o desemprego, não é nada. Espero que um colaborador meu, um bispo meu, não se envolva nessas coisas. E eu recebo que todos estes meus ministros competentes, todos estes membros preciosos, ovelhas, aperfeiçoados com uma única oferta, não caiam na armadilha de namoriscar no computador, cuidar dele, abençoado. Porque isso explica porque estás em tantos problemas. É por isso que... E isso é procurar, e fotos aqui, fotos ali, olha, ali parece um desfile de moda, eu já vi tantas coisas na internet e isso não funciona, abençoado. É bom para o ministério? Serve para fazer o que é correto se nos disciplinarmos, mas se não o fizermos, estamos a pedir muitos problemas. Bem, vamos continuar. Porque o que eu faço é guiar-vos, porque vejam, se alguém teve de recorrer à ajuda, fui eu. Porque eu também tenho as mesmas necessidades, sofro das mesmas coisas de que tu sofres. Somos todos iguais, sofremos todos de formas diferentes, mas temos um corpo que não está sujeito à lei de Deus, um corpo de fraqueza, e temos de saber utilizá-lo. Voltamos e repetimos a sabedoria escondida. Foi isso que Deus deixou para vós, a sabedoria escondida para poderem vencer bem o vosso corpo e submetê-lo à vontade de nosso Senhor, ao Evangelho.
Veja como diz Hebreus 4, 12 e 13. Vamos ler. Leiamos o capítulo 4 de Hebreus, versículos 12 e 13, porque este evangelho, esta sabedoria oculta, tem a capacidade de fazer isso que vamos ler agora. E há uma pequena orelha, a graça não muda. A graça revela. Diga assim ao seu vizinho, a graça não muda ninguém, a graça descobre alguém. Olha quando me dizem, não, e o fulano que andava na igreja pentecostal, que era batista, e desde que veio para aqui, para o ministério, olha como é que ele se está a comportar. Não, é que ali ele está a fazer moleritos escondidinhos por causa do medo que o diabo tinha dele e de perder a salvação. Ele está a comportar-se bem, qualquer um. Mas quando chegaste aqui, descobriste o amor de Deus, que foste predestinado, que o diabo foi destruído, que o pecado foi retirado, que o teu nome está inscrito no livro da vida, que ninguém o pode apagar. Ouve que as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então você tirou de mansinho e a sua verdadeira intenção se manifestou, a sua verdadeira, o que está nessa carne, que ninguém tirou, mas esse evangelho tira. Aqui você não pode vir com joguinhos. Olha, eu já tive muitos no ministério. Teve um que saiu, que era um super santo, que não tinha fraquezas. Até que a graça, pouco a pouco, por isso demorou tanto tempo a sair, porque a graça veio pouco a pouco, pouco a pouco. E não 1, 2, 3, 4 que saíram porque não resistiram, porque a graça abençoada, a graça é como uma radiografia que tiram, a graça é como uma chapa e diz-lhe as potencialidades desse tesouro que está lá dentro, mas também lhe diz todas as manchas e nódoas que há nessa carne, e quando a vê é como um espelho, como uma câmara polaroid que tira uma fotografia como se a pusessem num telemóvel. Olhe, esta é a fotografia. Aqui não tem de esperar como antes para obter a fotografia, pois eles revelaram-na. Graça, olha o que é graça. Versículo do capítulo 4 aos Hebreus, o versículo 12 em diante diz: porque a palavra de Deus é viva e atuante, isto é, o evangelho da incircuncisão não é a letra que mata, como a de Moisés. Esta é a palavra viva, diz ele, é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela olha e perfura até a divisão da alma e do espírito. Dividir a carne e o espírito, as articulações e as medulas, e discernir os pensamentos, ouvir e as intenções do coração. E não há coisa alguma criada que não seja manifesta na sua presença, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Abençoado aqui não podemos enganar ninguém. Aqui, quando a graça vos descobre e vem isto, todas essas maquinações que carregamos, é por isso que entramos no MySpace, é por isso que há maquinações e começamos a filmar desta maneira, daquela maneira, e isso transmite uma mensagem subliminar, abençoado. E a graça a descobrir, aí o teu anjo ao papá Deus, e o teu anjo a verificar, deixa-te deixar, e deixa-me reclamar porque não estás a fazer crescer a igreja, deixa-me reclamar porque não estás a conseguir fazer entrar as finanças, deixa-me reclamar porque não estás a prosperar. O anjo, verificando bem-aventurados os 7 olhos de Jeová. Lembram-se, os 7 olhos do Senhor que estão sobre a terra, que inspeccionam tudo o que vocês são. E isto não é para vos assustar, porque eles também estão sobre mim. Aqui tive de sofrer, de aprender. E olha, e nunca é tarde demais. Nunca é demasiado tarde. Tenho 63 anos, hello! E já vi sujidade em mim, já vi muita sujidade que apanhei nesse contexto familiar de primos e tios e tias e irmãos e irmãs e parentes e política e de onde eu venho e todas essas coisas. Vais apanhar, e quando o monstro aparecer, rapaz, como quando o monstro aparecer, e levam esse monstro a uma mulher santa e destroem-na, ou levam essa besta a um homem calmo e destroem-no.
Tens de usar a sabedoria predestinada, porque foste chamado e aqui não podes escapar, abençoado, nem eu posso escapar. Olha, aqui está uma espada de 2 gumes, corto-te a ti e corto-me a mim, corta para os 2 lados. E daqui não há escapatória. Onde me esconderei da tua presença, disse Davi. Aqui não se pode escapar. Bem, eu vou para o ministério, e o que vais fazer? E do teu anjo podes ir, podes escapar da presença do teu anjo? Aqui eu te arranjo, ou levo-te antes do tempo, e ponho-te na nuvem, para aprenderes com a aia, enquanto a transformação está a chegar. Abençoado. Olhar uma vez João Batista preparando o caminho do Senhor. Ei, João, por aí, há um que diz ser o Messias, aquele que estava para vir? Sim, mas quem é ele? Bem, o filho de um carpinteiro anda com os glutões e bebe e come com eles. E ele até anda com prostitutas, aproxima-se delas e tudo isso. Não me parece que este seja o Messias? E enviou 2 discípulos para lhe perguntarem, que é ali onde está aquilo, deixa-me ver, eu escrevi-lhe aqui. Escrevi-lhe aqui? Lucas 7, 22 e 23. Vamos ler sobre isso aqui, ler é melhor. E então João Batista enviou 2 dos seus discípulos, olha, eu sei qual é o código, fazer-lhe esta pergunta, esquece se ele está com os pecadores ou se está a comer com os glutões, o que eu preciso de saber é um código. E mandou perguntar a 7 e 22, como diz o texto, dados, e responder, 7 e 20, 7 e 20, quando então os homens se aproximaram dele e disseram, João Batista enviou-nos a ti para te pedir, és tu aquele que estava para vir, ou estamos à espera de outra pessoa? Nessa mesma hora, ele curou a muitos de doenças e pragas e de espíritos malignos, e a muitos cegos deu-lhes vista. E Jesus respondendo disse-lhes, ide, contai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, 1, os coxos andam, 2, os leprosos ficam limpos, 3, os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam, 6 sinais. João tinha de saber por quê, porque o profeta Isaías o disse, que o Messias faria estas coisas que ninguém pode fazer, a não ser que fosse Jesus de Nazaré, o enviado. E depois João disse, e depois ele diz-lhe, o sétimo sinal, nunca aconteceu, está a acontecer agora, porque era profético, e diz, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O Evangelho da circuncisão, aquele que está ali, não trouxe prosperidade para os pobres, sabe por quê? Ele estava a falar profeticamente dos danos que seriam causados pelo romanismo católico, que empobrecia todos os países. Bem, este terceiro mundo é onde está a maior parte da pobreza, as nossas nações, de onde nós hispânicos viemos, o que há é pobreza e o que lhes está a ser pregado, bem o verdadeiro evangelho que nos fez prosperar. Todos os nossos países éramos pobres, já não somos pobres. Os outros que estão ao vosso lado nem sequer sabem do que estamos a falar. Continuam a ser pobres na cabeça, nos bolsos, em todo o lado, mas nós não somos. Porque tu e eu fomos chamados a dar um espetáculo ao mundo e foi-nos dada a sabedoria oculta para conseguirmos esse espetáculo, para cumprir os requisitos, para que os coxos não saiam do caminho, porque nós somos coxos, este é um ministério de coxos. Mas existe uma muleta chamada sabedoria oculta, para que os coxos não se desviem do caminho. Ei, e sabes o que Jesus disse a João, o bem-aventurado? O 23º versículo, e bem-aventurado aquele que não encontrar em mim uma pedra de tropeço, pois era fácil encontrar uma pedra de tropeço, este não é o filho do carpinteiro, este não é aquele que comia e bebia com os glutões e publicanos.
Hoje digo-vos bem-aventurados, se não encontrardes em mim nenhuma pedra de tropeço, porque ides dizer este bem, se este se viciou em drogas, se este se divorciou, não é bem-aventurado. Olhai para isso não, ponde os olhos nessas coisas, porque eu vou passar por vós, não me ides ver, o Senhor às vezes passava no meio deles e eles nem sequer reparavam nele. Abençoado é o sinal do verdadeiro evangelho, que toda a luz se manifesta, que a palavra de poder que sai da minha boca discerne e penetra e vos quebra, para que possas mostrar o que a graça é capaz de fazer com um homem e uma mulher como tu, do qual eu vivo orgulhoso, meu amado. Olha, nosso governo é um governo de pessoas coxos, de pessoas que eram toxicodependentes, que eram isso, que eram aquilo. Há médicos, há advogados, pessoas inteligentes, há os que têm bons apelidos, os que têm maus apelidos, aqui temos tudo, mas é o reino, é o exército. Se de soldados e atletas que Deus me deu, e deles, de ti vivo orgulhoso, embora tenha de te falar assim, porque temos de nos submeter por causa desta palavra, porque se pudesses escapar, eu dizia-te, ei, diz-me também para onde escapar. Não, aqui não há fuga possível, abençoado. Aqui, olha como diz para acabar. Com isto acabamos, que este calqueito é um pouco longo, mas toda esta informação é necessária. O governo de Deus sobre a face da terra. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 25 a 29, e é o fim dela. Diz ele, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pois vede, irmãos, a vossa vocação, que não sois muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e os fracos do mundo que Deus escolheu para envergonhar os fortes, e os vis do mundo, e os desprezados do mundo que Deus escolheu e o que não é, para desfazer o que é, para que ninguém se possa vangloriar na sua presença. Abençoado, amado, abençoado por me estares a ouvir. Olhai, a grande família da fé que eu amo, e chamo-lhe a minha amada, o que Deus escolheu, os 300 gideões que constituem o exército de Deus de 10.301% sob... Somos apenas 2 ou 3 milhões de pessoas. À volta da terra, somos 1% tão baixo em 10.300. Mas olhem que quando vamos beber água não largamos as armas, lambemos como cães. Mesmo que gozem, lambemos como cães. Mesmo que gozem, levamos os 6 aqui. Temos a marca da besta, a marca de Jesus Cristo homem. Nós agarramos-lo, não o largamos. Porque nós somos os 300 gideões, que este mundo um dia, quando descobrir o que estava a acontecer, verá o que é o poder de Deus. Em homens fracos e simples, que nos submetemos à sabedoria oculta, vemo-nos noutra altura. Amo-vos muito, abençoados com todas as bênçãos, até logo.